Adriana Tamburini, para quem não me conhece. Tem algumas caras aqui bem conhecidas, uma muito conhecida que é a Diná. Nós estamos trabalhando com a Fraternidade dos 12 Raios desde 2006, desenvolvendo um trabalho forte. Como vocês podem ver aí do lado, o trabalho do Ricardo Ribeiro Machado está todinho exposto. Isso é a realização de quase de uma vida. A gente está desde 93 juntos, realizando exatamente todo o trabalho que o Ricardo pôde expressar, que eu via na minha alma, e ele conseguiu traduzir para eu poder olhar com os olhos físicos, né? Porque uma coisa é a gente assistir com uma imaginação, não de ver porque eu não sou vidente, mas com a imaginação, e colocar isso em prática na parte desenhada é muito legal, né? Você ter uma referência e só trabalhar com energia. Antigamente a gente só trabalhava com as energias, porque eram raros os desenhos dos mestres, a não ser aqueles 7 raios, 7, né? Só 7 mestres, 7 arcanjos e 7 Elohims. Era muito difícil isso nos anos 80. Né? Agora, graças a Deus, graças ao Ricardo, a gente está podendo ver todos eles de uma forma ou de outra. Por mais que a gente entenda com os olhos da alma, a gente precisa de um pouquinho, né, da nossa visão, precisa se conectar com esses seres. Pois não? Então, ao longo desses anos, eu me desenvolvi na Fraternidade Branca com os 7 raios da Ponte para a Liberdade. Todo mundo conhece aqui a Ponte para a Liberdade? Não conhece? Conhece? Não conhece? Conhece. Uma parte toda. Uma parte conhece, outra não. É um local de ativação e iniciações dos 7 raios, onde a gente trabalhou 7 anos, e eu fui jogada para fazer várias coisas ao mesmo tempo. O Caminho do Coração, que eu trabalhei com uma senhora bem maluquinha, que iniciava a gente com uma meditação onde a gente ficava pequenininho, se colocava aqui no chakra Estrela da Alma. Naquela época ela não dava esse nome para o chakra, mas era isso. A gente ficava pequenininho e descia pelo tubo de luz e fazia todo um caminho interno, que Jesus aprendeu com o mestre Serapis Bey. Para quem conhece os mestres, o mestre do 4º raio, que está ali, bem em cima. E esse ser iniciou Jesus, Jesus iniciou seus discípulos, os discípulos iniciaram milhões de outras pessoas, e um dia o Rubo iniciou a minha mestra, e a minha mestra me iniciou quando eu tinha 18 anos. E eu passo sempre essa iniciação para frente desde então. Não vou falar a minha idade, mas faz tempo que eu faço essas iniciações. Então, tem muita gente aí, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro, porque veio muita gente de fora, e a gente acabou iniciando muitas pessoas já no mundo inteiro. Essa pequena iniciação tem num dos livrinhos que a gente faz, a gente está sempre fazendo curso disso, e foi um dos paralelos, né? Numa época que eu saí de uma depressão muito, muito grande, da época da Inglaterra, morei uns anos na Inglaterra. A depressão não foi por causa da Inglaterra, foi porque eu ia voltar para casa, né? Na Inglaterra foi férias, estava me divertindo, era bárbaro. Ao voltar para casa, inicia-se o processo kármico, né? Aquela história pesada de voltar para casa, que eu já tinha ganhado férias. Então, voltando para casa foi um drama muito grande. Então, quando a gente volta para casa e tem uma tarefa grande para fazer, tem, graças a Deus, também uma super proteção e toda aquela força angélica que o Moacir, quem estava aqui ouvindo o Moacir falar, veio uma força angélica enorme para me ajudar, a força de vários amigos espirituais, especialmente extraterrestres. Eu fui iniciada em naves, fui levada para vários lugares. Dizem que quem tem evidência diz que sabe que eu andei numa nave. Eu não sei disso porque eu não vi. Eu não tenho essa consciência, não. Mas eu lembro de ter voltado da Inglaterra e ter visto milhões de naves o tempo inteiro, durante 7, 8 anos, todos os dias da minha vida, não é brincadeira. E assim, tinha testemunha? Tinha. Um belo dia eu vou chamar minhas testemunhas e vou dizer, agora vocês vão lá contar para mim, porque tinha gente comigo de dia, de tarde, de noite e de madrugada. E era brilhante, era uma coisa assim muito forte. Não tinha como negar. Uma vez eu vi uma torre andando e eu pensei comigo, ai que linda a Torre do Jaguaré, né? Como ela é linda. E conforme eu fui andando na Pompeia, eu pensei, como é que eu estou vendo a Torre do Jaguaré? Como é que é possível, né? Que viagem. E quando eu abri a janela do meu quarto, eram umas 3 da manhã, mais ou menos, e abri a janela, a torre estava assim, do meu quarto, assim, do lado de fora. Eu falei, ai, torre, coisa nenhuma. Isso aqui é uma nave diferente. Eu nunca tinha visto nave em forma de torre. Alguma vez vocês viram isso?
tem nave de tudo que é forma, né? Mas até hoje eu nunca vi outra igual, porque aquela foi única. Então tem um monte de iniciações que a gente passa que a gente não tem ideia. Então quando esse meu amigo que tem evidência falou que você foi levado em nave, eu olhei para a cara dele e falei, Vitor, viaja menos, vai, pelo amor de Deus, tanta coisa que aconteceu na minha vida. Você acha que se eu tivesse entrado numa nave, eu não teria imaginado e visto, não teria sentido, eu não teria lembrado? Ele falava, mas eu estou te falando, você andou de nave. Eu falei, aí uma hora eu falei assim, que idade? Aí falou, uns 15, 16 anos. Aí eu fiz assim, gente, os meus perdidos nos bosques da Inglaterra. Eu entrava e dava uns perdidos. Eu entrava 1, 2 da tarde, era 5 horas, eu olhava o relógio e dizia, nossa, como o tempo passou rápido, eu nem percebi. Aí fez muito sentido ele falar isso para mim. Então, existe abdução do bem? Lógico que existe, né? Então, eles me prepararam, provavelmente. O que eu posso entender é isso, gente. Eu nem estou falando o que foi. Estou dizendo que ele viu e eu sei o que eu senti do que ele está falando, né? Mas é muito engraçado, porque eu fui muito preparada para poder estar desenvolvendo o que eu vim desenvolver depois. Então, eu fui jogada no Brasil e imediatamente fui para um centro espírita. Já me desenvolvi com a Umbanda dentro de casa. Eu fui iniciada pelos meus guias de Umbanda. Não entendia nada, óbvio. Você começa aqui, você nem sabe o que você está fazendo direito. Mas eu tinha uma mãe espiritual brilhante, maravilhosa, que me ajudou pra caramba. Enfim, quando eu voltei foi tudo junto. Centro Espírita, o Caminho do Coração com essa mestra Eliana, Ponte para a Liberdade e Brahma Kumaris. Vamos fazer meditação transcendental com a Brahma Kumaris. Então foi assim, uma porrada atrás da outra. Então, tive a depressão? Tive, mas nesse nível, entendeu? Depressão e já vai sendo iniciada. Vai trabalhar, vai para o caminho. Então foi muito legal, óbvio, foi muito bacana. Então durante 7 anos, assim, ininterruptos, dia e noite, sem parar trabalhando e estudando, faculdade, trabalhando com meu pai, vendia lingerie, fazia tudo. Ia me divertir, ficava às vezes varando a noite de madrugada com um amigo meu que tinha um programa. Vocês lembram do Clube da Insônia, os mais velhos, na Transamérica? Vocês já ouviram falar, o Clube da Insônia? Só os mais velhos, já. Então, eu varava a madrugada com o Toninho. Quando eu tinha a minha insônia, eu ia no Clube da Insônia, a gente ficava tocando na Transamérica. Aí, quando eu voltava de madrugada, as naves iam me acompanhar para casa. Então, era muito engraçado. Quer dizer, eu passava para lá e para cá, transitando entre esses mundos, com uma facilidade muito grande. Tanto que o pessoal que fala comigo fala assim, mas como é que você fala de tudo isso com tanta naturalidade? Fazia parte do meu mundo, né? Era todo dia, toda hora. Era normal, o que para as pessoas é de vez em quando. Durante anos foi todos os dias. Então não era uma coisa diferente. Para mim era pão com arroz. Pão com arroz não. Arroz com feijão de todo dia. Bom, então num determinado momento nós lançamos uma peça, que também foi um ícone, foi um sucesso em 1990, Ilustres Desconhecidos, que durou para mim 3 meses, para o resto do grupo mais 9 meses, portanto 1 ano, onde desfilavam no palco 7 mestres, com músicas maravilhosas, desde Enya, João Ricardo, umas coisas Vangelis, uma coisa linda, maravilhoso. Vou dizer para vocês, foi assim, a gente parecia que via os mestres entrando no palco. E nós preparamos eles, eu fui assessora cósmica deles, né? Preparei um por um para entrar em cena e fazer todo o trabalho, e preparava todo o teatro, todas as noites, todas as pessoas, foi muito legal. E ao fim desse trabalho eu tive uma decepção com essa turma que estava lá dirigindo isso, e fiquei muito chateada, muito ruim, triste, e resolvi dar um tempo. Falei, olha, Saint Germain, eu lhe amo de coração, mas essa chama violeta tem alguma coisa errada com ela. Então eu vou parar, vou dar um tempo e vou fazer só o Caminho do Coração. E fiquei durante 2 anos só trabalhando o Caminho do Coração, que é esse caminhozinho que eu estava falando para vocês. Depois, acho que de 2 anos, em 93 o Ricardo foi trazido para a gente. Ontem nós descobrimos que foi o Metatron, que é essa figura aqui brilhante, que ele desenhou sem saber que era ele. A gente ontem falou que era o Arcanjo Miguel, né? Para quem estava na palestra, é bom vocês saberem que não era o Arcanjo Miguel que ele trouxe para a gente na primeira vez que ele veio, era o Arcanjo Metatron. Então foi uma revelação aqui, inédita, nova, que a gente descobriu, e toda vez é assim, né, Ri? Toda vez tem uma novidade acontecendo.
e trouxe para a gente o Ricardo para começar a fazer esses desenhos. E a primeira coisa que eu pedi para o Ricardo naquela época é: desenha para mim os arcanjos do 8º raio. E ele, na maior inocência, sem nem me perguntar que cor que era, foi lá e desenhou. Aí, no outro dia, eu perguntei para ele se ele podia desenhar do 9º raio. E também, sem saber a cor, ele foi lá e desenhou. E todos os dias ele foi desenhando as cores, menos o do último raio, porque como é o raio furtacor, eu adoro furtacor, aí eu dedurei para ele. Falei, é bem opalino, bem furtacor, bem coloridão, tá? Você faz para mim bem bonito os arcanjos. Então aí a gente começou uma parceria que dura até hoje, que é onde ele se desdobrou para trazer isso aqui, que a gente inventou de fazer a galeria da hierarquia dos 24 raios. E esse é todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde então, dos mestres, dos 12 raios, os arcanjos e os Elohims. E o Ricardo também andou trabalhando muito com os outros raios, que são os 24, né, que vai até o 24, do 13º ao 24º. Quantos anos tem, Rick, que você está desenvolvendo com a gente isso, dos outros raios? 99, 97? 97? Bom, de 97 para cá, eu tenho pedido para ele desenhar para mim os outros raios, outros seres, e ele sempre diz que não são seres que representam ou que dirigem as energias desses raios. Então, como a gente queria trazer um trabalho visual para vocês, e eu adoro o trabalho das mandalas do Marcelo Dalla, então eu convidei o Marcelo a ser o patrocinador dos outros raios, que estão lá atrás, se vocês olharem para trás, em todas as mandalas, desde o 13º raio lá atrás à esquerda, aí vai caminhando 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, e desce, vai indo até o 24º raio, que são raios que nós chamamos de ocultos. Esses são raios que ainda estão em trabalho para nós de revelação. O Ricardo podia ficar aqui anos falando sobre isso. O Marcelo tem 300 mil mandalas, né? Só se vocês entrarem no Facebook, no Flickr, procurem Marcelo Dalla, com 2 L's, vocês vão encontrar de tudo, né, Mar? Todos os tipos de mandalas cósmicas, aquareladas, de animais, enfim. Eu fiz a minha escolha de acordo com a referência que eu tinha dos raios do próprio Ricardo, né? Naquilo que ele me contou e daquilo que ele me falou, eu coloquei essas referências num site que eu tenho que chama fraternidade212raios.net. No último botãozinho do menu, Fraternidade dos 12 Raios, 12 numeral, 12.net, no último botãozinho está escrito os 12 raios ocultos. E ali tem as referências do que simboliza cada raio. Então hoje eu não vou ficar falando mais disso, porque o nosso trabalho é a ativação do disco solar, que a gente já ativou ontem, mas nós vamos reativar mais uma vez hoje para encerrar todo esse movimento aqui da feira. Vou fazer uma pergunta só já. Vocês gostaram da feira? Vocês acharam que foi bacana? Vocês têm discernimento também? Usem-o. Usem seu discernimento, tá? Porque tem muito peixe para vocês pescarem. Quando tiverem com os peixes nas mãos, deem uma boa olhadinha. Certo? Vê se está bom, vê se é para vocês, chequem bem. Faz uma triagem, não é? Tá bom? Falando sério, porque temos de tudo aqui. Tem de tudo. E é para isso mesmo. É a mesma coisa que o supermercado. Tem de tudo. Vocês levam tudo para casa? Então, do que vocês estiverem levando, quando vocês chegarem em casa, perguntem a seus corações se está tudo certo. Tá bom? E tudo que vocês ouviram também, né? Tudo que vocês prestaram atenção, tudo aquilo que serve para vocês. Se é algo que a gente fala não serve, joga fora. Não tem que ficar. Até o Buda falou isso. Se algo que eu estou dizendo hoje, para mim é uma verdade, para você não é, joga fora. Entenderam? Usem seu discernimento. Nós vamos ativar um disco solar aqui. E vocês podem ver que as mandalas todas têm referências circulares. Fora essa cor, aqui é o disco solar desenhado pelo Ricardo, com todas as forças. Aqui a presença divina com o corpo causal, que só tem os 7 raios aqui, que é outro disco solar com as 12 forças. E o disco solar é um poderoso instrumento de trabalho de ouro maciço, que veio da época da Atlântida, estava no átrio da Atlântida, e que foi, vamos dizer, retirado de lá pelo mau uso de energia dessa época. Vocês conhecem um pouquinho da história, então não vou entrar muito. O que importa é que, ao ser retirado, ele é escondido
no lago Titicaca, lá em cima, no ponto mais alto no lago mais alto do planeta, justamente para que as pessoas não pudessem chegar até lá tão rápido, e a não ser por iniciações, né? Quem chega no lago Titicaca de verdade, que chegou com algum tipo de iniciação, então tem mérito de estar lá. Lá é o ponto focal do raio feminino, onde regem os seres chamados Deus e Deusa Meru. São deuses femininos, Deus e Deusa do raio feminino, que substitui agora o raio do Tibete, do Himalaia, que foi o raio masculino, que é de Deus e Deusa Himalaia. Eles continuam, obviamente, a energia Yang é presente no planeta, mas ela está agora, vamos dizer, baixando a bola para que a crista do feminino energética comece a movimentar, porque todas as coisas que estão vindo, vocês podem ver que toda essa ansiedade de todo mundo que está aqui, de busca, 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 é o receptivo, né? É a vontade de receber, é a vontade de ter, é a vontade de ser. Então, todo mundo buscando se alimentar. Então, é importante que vocês se alimentem e depois façam suas triagens. Então, nesse momento, quando vocês querem buscar muito alguma coisa e estão na dúvida, além de Samasteu, anjo de guarda, podem pedir por Deus e Deusa Meru, para trazerem aquilo que é perfeito para vocês, bom para vocês, tá bom? Bom, esse disco solar, Meru, M-U-M-E-R-U. É diferente, né? Um nome bem diferente. Tem uma função, esse disco solar gigante, porque ao ter 12 raios, deixa eu voltar um deles. Tem como congelar a imagem um momento? Não? Então, em todos esses raios, tem as forças de todos esses seres. Imagina que doideira. Mestre, arcanjo e Elohim, de cada raio, está lá implantado. E cada um deles tem uma pedra. Você não quer pegar para mim, Adriana, por favor, esse primeiro... Não, o desenho do disco solar. Obrigada. O Ricardo desenhou ontem aqui. Não, esse aqui é legal saber, o pessoal ver. O disco solar original tem 12 pedras, que são 12 diamantes de cores relacionadas aos raios. Não são só pedras preciosas, são diamantes, um de cada cor do raio. Tá? Então, para vocês entenderem, nesse momento, aqui é o Mestre Saint Germain, como o Mahashohan dos 12 raios, e aqui é o Mestre Lamorai, que é o Senhor que preparou durante 3 anos o disco solar para nos entregar ele em 92. Quer dizer, faz a conta, 92 menos 3, 89, né? Ele levou 3 anos preparando o disco solar, esse mestre, para nos dar isso com profunda, acho que, reverência à vida e nos fazer entender a importância de voltarmos a ter poder, porque o que todo mundo mais teme aqui é poder. Por incrível que pareça, amor, todo mundo sente o amor, mas quando diz tem que ter poder de volta para fazer suas coisas, nem todo mundo tem essa vontade de recomeçar com o seu poder, e ter poder requer uma dose gigantesca de humildade e simplicidade. Não é ter poder pelo poder, é poder sabendo quem eu sou, ao que eu vim fazer, cada um de vocês, não estou falando de mim, estou falando de todo mundo, e o que eu estou aqui para realizar. Porque a gente é instrumento de evolução, a gente está aqui fazendo a nossa parte, mas contribuindo com o todo do universo. Então, como diz um amigo meu, né, simples, mas é complexo. Mas tem que chegar lá, tem que chegar devagarzinho naquilo que é a simplicidade, o complexo vai se apresentando. Isso não precisa a gente ir atrás. Tudo que é complexo se apresenta. Vamos atrás do simples, e o simples nesse momento é vocês visualizarem essas imagens como se elas também fossem de ouro, ouro firme, embaixo de seus pés, embaixo aqui da sala, para que vocês sintam um disco como se fosse uma força física que anda com vocês. Ele é andante. Vocês andam, o disco anda junto. Sabe tapete voador? É a mesma coisa. Imagina um tapetinho voador e vocês, aonde vocês vão, o seu círculo de luz do disco solar vai junto, com todas as forças, de todos os mestres, arcanjos, Elohims, dos templos, de todas as forças que ele está movimentando. Eu fiz essa agenda aqui, ó, com todos os atributos dos raios, com todos os regentes, com todas as forças, dos signos, tudo,
porque eu não queria lançar mais um livro. Eu tenho 2 livros já lançados. Eu disse que eu vou lançar sobre isso, mais um livro. Então, pedi para me orientarem, né, lá em cima, como que eu podia fazer uma agenda diária para que isso pudesse estar na vida das pessoas todos os dias, relembrando a força do disco e ativando as forças dos signos. Nós temos aqui imagens dentro, ó, para vocês verem. Me ajuda aqui, Sérgio. Segura aqui para mim. Aqui tem a imagem e dentro tem a descrição com os dias da semana, diretores, templo, atributos, qualidades, mensagens, invocações e depois um decreto ou algum tipo de invocação que foge um pouquinho ao padrão normal. Por exemplo, o primeiro raio, todo mundo trabalha o Arcanjo Miguel. Aqui eu pus devoção à invocação à deusa da luz, já que nós estamos trabalhando o raio feminino, né? Então a gente começa trabalhando um pouquinho diferente, justamente para honrar o feminino e a nova era. E assim por diante. Eu fiz isso pensando realmente em 2012. A maluquice que todo mundo pensa em 2012. 2012 vai acabar tudo. É verdade, vai acabar um monte de coisa. De verdade, vai acabar muita coisa. E muita coisa nova vai começar. Vai ser destruída, aos poucos já vem sendo destruídas várias coisas, e novas terão início. Então, nós aqui fazemos parte do início. Tenho certeza que se eu perguntar quantos quebra-quebra, quantas destruições nas suas vidas vocês têm passado nos últimos 2 anos, o que vocês me dizem? Sim ou não? Então, que tem muita história para cada um contar da sua própria família, dos seus próprios amigos, da sua profissão, dos seus relacionamentos, não é? Então, isso tudo é para modificar, para sair das estruturas rígidas que a gente teve nesses últimos 2000 anos. Agora, todo mundo se mexe, né? Sai da estrutura e todo mundo mexeu. Foi muito legal. É isso aí, porque a gente quer o novo, a gente quer ir para frente. Justamente o que eu pedi quando eu estava trabalhando com os 7 raios e que eu não conseguia mais entender. Oi, Su, entra. Tudo bem? Quando eu estava trabalhando os 7 raios, que foi a época lá do teatro, que eu percebi que as estruturas precisavam ser rompidas e eu parei de trabalhar, foi exatamente por isso, porque não havia continuidade de bom senso, não havia continuidade de dignidade, honradez, valores. Isso me incomodou profundamente. Quando 2 anos depois eu encontrei o Grupo Avatar, que falava exatamente disso no 8º raio, foi uma alegria imensa, né? Incomensurável, porque tudo aquilo que eu estava falando que faltava lá atrás, dentro de uma área que naquele momento era teatral, mas nós falávamos com pessoas que se diziam esotéricas, espiritualistas. Então ficou muito falho, não conseguia entender isso. Como é que pessoa espiritualista vai fazer uma falcatrua? Foi isso que aconteceu. Então ficou assim, a parte dos valores, da dignidade, da honradez, ficou falha. Então não acredito mais nisso, eu preciso de outra coisa que me devolve o que eu acredito. Então, os meus valores precisam ser honrados. E quando veio essa outra parte dos 5 raios sutis, eu senti isso de novo. Graças a Deus, tudo continua. Então, é isso, a gente tem que dar continuidade. E, como a gente já sabe, agora nós já estamos com 24 raios, né? Tem muito trabalho pela frente, são 144 raios, quer dizer, provavelmente vai ser a obra-prima de uma vida inteira. Existem já raios que estão aí, que são de outros autores, né? Do David Joshua Stone, que a gente admira pra caramba, mas é todo um trabalho voltado para a América do Norte. O que o Ricardo desenvolveu é toda uma tarefa de América do Sul, é Brasil, especialmente o Brasil, porque vocês sabem que o Brasil vai ser o celeiro, né? Celeiro por quê, né, gente? Celeiro é de grão, não é não? E mata quê? Fome, né? Então, provavelmente vai vir um período que as pessoas... Eu acho que, assim, de uma forma ou de outra, já tivemos um período que a fome, não é ainda fome zero, mas, enfim, né, seria um período de abastecer as barriguinhas que estão precisando por aí, e nós precisamos abastecer não só grãos no sentido de comida, mas grãos de amor, grãos, sementes de sabedoria, de virtudes, de alegria, né, porque tem muita gente sempre triste pra caramba, e que você, com uma palavra que você dá para uma pessoa, um e-mail que você manda, um PPS, esse aqui manda PPS direto, quantos PowerPoint eu mando bacanas para as pessoas, e elas dizem, ai, puxa, você salvou meu dia hoje.
né? Então, isso é uma bênção, é uma comidinha que a gente deu para a pessoa espiritual. Então, voltando para o disco solar, ele tem a intenção real de devolver a vocês firmeza, estabilidade, integridade. Não é à toa que foi o mestre Lamorai que o preparou para devolver para vocês. Como ele pode ser útil no dia a dia? Vocês podem colocar eles nas suas casas, nas suas camas. Vocês podem imaginá-lo, como se diz, liso, irradiando em círculos ou em radiação. Aqui ele está em trabalho mais circulatório, vamos dizer assim. Mas tem essa possibilidade de ser de irradiação. Está vendo? E um outro, cadê o outro que a gente tinha da outra mandala? Não estão aqui as mandalas? Ri, dá uma procurada se tem alguma mandala. Isso, essa mandala violeta. Essa foi o Marcelo que fez para a gente, no momento que eu também estava para lá de Bagdá, da minha mesa radiônica. E aqui ele desenvolveu, todos juntos, 3 gráficos de uma vez, colocou para a gente com a chamatrina no meio. E esses são os círculos que eu estava dizendo. Vocês podem imaginar isso como se fosse o chão de vocês, um grande disco solar no chão. E ontem eu estava contando que a gente põe em shopping center, pode pôr no Hopi Hari, pode pôr nos brinquedos, pode pôr em qualquer lugar. Quando meus filhos tiveram problemas de escola, eu coloquei na escola deles e mudou significativamente a escola. Eu primeiro coloco no chão, que é para dar a base, né, o sedimento. E depois pode pôr nas paredes, vocês podem pôr nos tetos. A gente fez isso aqui inteirinha na Feira Mística. Quando a gente começou ontem, estava bem punk, hoje a história já ficou calma. Depois que a gente terminou um trabalho, choveu, ficou calmo. Né? São muitas energias aqui. A Natália sentiu muito, né, quando você chegou. Você não pode imaginar o que teria sido ontem, se você tivesse vindo. Foi bom que você não veio, porque é muita energia, né? Quem tem um pouquinho de sensibilidade sofre. Quem tem muita, padece. Ainda bem que você não veio. Certo? Então, o ano passado a gente estava lá embaixo, nós fizemos um trabalho bem ancorado, bem embaixo. Mas aí aconteceu que em cima ficou a desejar. Aí, dessa vez, nos colocaram aqui, a gente ficou bem quietinho, fazendo nosso trabalhinho, meio de campo, ocultos, numa boa, né? Ficar quietinhos, desenvolvendo essa sala, como o pessoal falou, eu vim me esconder aqui. Eu achei bem legal essa colocação. Mas é uma maneira, você vê, todo o trabalho de hierarquia, gente, é oculto. O trabalho não é exposto, ele não fica aí para todo mundo ficar vendo, né? Mesmo os nossos oráculos, cada um de nós aqui que trabalha com oráculos, trabalha no seu mundinho, do seu jeito. Ricardo trabalha do jeito dele, Marcelo trabalha do jeito dele, ele trabalha do jeito dele. Cada um de nós é caverna. A gente fala que cada um tem sua bate-caverna. De luz, né? Mas tem. Então, o que é mais importante? Vocês estarem, por exemplo, indo num lugar que vocês sabem que as energias estão pesadas. Vocês conhecem isso, né? Vocês passam todos os dias em lugares onde as energias estão pesadas. Então, qual é o benefício de você saber do disco solar? Quando você olha para o lugar, com seus olhos, você já implanta. Coisa mais fácil do mundo. Vocês podem dar um comando, um decreto. Eu quero que o disco solar hoje seja implantado ali. Eu quero que o disco solar seja implantado na África do Sul. Por que não? Na ONU. Brasília. Brasília está cheio. Pode ficar sossegado. Brasília e todos os shoppings de São Paulo tem bastante. No Parque do Ibirapuera, eu uma vez fui convocada a ir no parque, não estava nem pensando em nada. Quando eu passo debaixo da marquise, um ser faz assim para mim. Implanta um disco solar e um octaedro. Aí eu olhei para trás e falei assim, aqui? Ele fez, aqui. Tá bom, não custa nada, né? Fui lá, fiz o meu implante em 2 minutos. E fui embora. 3 dias depois, teve uma meditação que chamava América Medita. Então, eu achei super legal. Falei, que 10. Puxa, a gente vai lá e prepara o campo energético antes das pessoas irem. Olha que brilhante. Eu achei bárbaro. Então, se a gente está ligado, se a gente fica
à disposição do universo. Não vou dizer que eles vão chegar para vocês todos os dias e vão fazer isso, né? Mas, a partir do primeiro que fizeram assim, precisou alguém fazer de novo? Não, né? E a partir daí eu podia ensinar para um monte de gente fazer isso tranquilamente. Quer dizer, se vocês vieram, de alguma forma vocês também podem fazer. Por algum motivo vocês estão com habilidade de fazer isso. Vale para os hospitais. A Santa Casa tem um médico, aluno nosso, fantástico. Ele remodelou a Santa Casa fazendo isso. É uma coisa impressionante. Ele aprendeu, logicamente, todo o nosso caminho, a gente dá curso, fez o curso inteiro, até o Reiki Relâmpago da Kuan-Yin. Mas ele diz que só com o implante do disco solar e desse octaedro, ele conseguiu modificações dentro da estrutura da Santa Casa impressionantes. E eu tenho que acreditar, porque inclusive eu vi depois várias coisas acontecerem que foram muito bacanas. Várias coisas que ele contava e que a gente veio receber de retorno. Foi muito legal. Então, isso vale para tudo, para uma coisa pequenininha como uma coisa grande. A coisa pequenininha, vocês imaginarem mini CDs sendo implantados nas suas glândulas e chakras. Que cor que eles vão entrar? Da cor que vocês sentirem. Muitas vezes eles já entram numa cor. É uma cor que eu nunca vi, um prata, platino com branco azulado. Não tem a menor importância. O importante é que a entrada da força do que essas cores e raios estão trazendo para vocês, vão provavelmente ou acalmar, ou estimular, ou equilibrar, harmonizar alguma coisa em vocês. Isso vale para todas as glândulas, para todos os chakras, vale para as vértebras da coluna. A gente uma vez conseguiu tirar dor de vértebra de uma coluna totalmente torta. Não vou dizer para vocês que endireitou a coluna, mas que a pessoa ficou sem dor, ficou, porque ela começa, o disco solar se instala ali energeticamente, da cor que precisa, e vai aliviando a vértebra, sabe? Entre as vértebras. Então, tem 1000 possibilidades que vocês podem fazer. Não só no plano da terceira dimensão, porque eu estou falando de terceira dimensão e é muito energético. Vocês podem fazer isso em situações. Então, tem uma situação que eu não gosto da minha casa. Chuta aí, uma coisa que é difícil para vocês, vai. Hã? Irmãos? Irmãos é Ho'oponopono. mas você pode pôr um disco solar de harmonia e concórdia, não é? Harmonia, concórdia, pacífico, amoroso, até poder fazer um bom Ho'oponopono, porque enquanto eu não consigo nem fazer o Ho'oponopono, isso ajuda, certo? Um problema de justiça. Alguém tem problema de justiça aqui? Na justiça? Não? Médico? Parte médica? Nossa, vocês são maravilhosos. Vamos para o disco solar. Que maravilha! Não precisa de nada, que delícia. Então, vamos fazer a meditação. Que tempos nós temos? Olha aí seu relógio. 20 minutos, vamos embora. Bora, vamos entrar no Kitaro. Octaedro, deixa eu explicar só o que é o octaedro. Tem outra imagem.
juntos brilham agora vitoriosamente, e ao mesmo tempo que eles brilham, vão trazendo essa energia para vocês do